Esse é o começo do fim. Foi com essas mensagens e mais um pacote de documentos gigantescos que todo o subterrâneo da desconfiança ganhava luz. Os erros de vazamento não eram erros, eram estratégias. Nem o acúmulo de polêmicas era à toa. Instabilidade e publicidade são um mecanismo de ordem da operação. Como já vimos desde o início dessa minissérie, mexer com riqueza, alinhada com poder e interesse estrangeiro, só podem trazer o que há de mais humano nas sociedades: corrupção. Ao longo dessa série você pode ter se questionado como uma operação que começou empenhada em combate à corrupção na Petrobras, que prendeu gente de grande cacife, ganhou tanta força política e poder, merece tantas críticas. E eu lhe devolvo a pergunta: como uma operação de justiça pode ter ganhado tanta força política e poder e ter cometido tantos erros? E talvez boa parte do que estamos vivendo hoje no país seja fruto da operação. E por isso, as perguntas ainda são muitas. Como um ministro que foi construído com uma imagem de juiz imparcial, herói e salvador da pátria, interfere abertamente tantas vezes num grupo com procuradores e investigadores? Quem é Carlos Ucoloto? E Marlos Arnes? E Tacla Duran, você já ouviu falar? O que é a Fundação Lava Jato? E qual foi o impacto da Vaza Jato? É verdade mesmo que os Estados Unidos estão envolvidos na operação brasileira? Quem ganhou no final das contas? Estamos na metade da nossa série, produzida em parceria com o Sindipetro, os trabalhadores do petróleo, o Normose e os assinantes do Catarse, que me permitiram passar o tempo suficiente para pesquisar estes e muitos pontos ainda sem nó, para finalmente poder responder: a Petrobras é vítima ou ré da corrupção? No último capítulo, já vimos o modus operandi da Lava Jato: vazamentos e operações na linha da legalidade. Agora, e se de repente o feitiço virasse contra o feiticeiro? Esta parece ser a estratégia do advogado Rodrigo Tacla Duran, personagem poderoso da história porque é simplesmente ex-advogado da empresa Odebrecht, e que agora parece ter decidido usar vazamentos e depoimentos seletivos para expor o que ele julga erros da Operação Lava Jato, salvando assim sua própria pele. Claro, vale aqui a ressalva: Tacla Duran não é nenhum santo e nem a Virgem Imaculada. Aliás, nesta altura do campeonato, no terceiro episódio, acho que já deu para perceber que nenhum envolvido até aqui é santo, não é? Se até o inocente e o julgador são malandros, é melhor não botar a mão no fogo por nenhum. Mas como diria Milor Fernandes, o poder é o camaleão ao contrário. Todos tomam a sua cor. Rodrigo era advogado da Odebrecht de 2011 a 2016 e, segundo a denúncia da Lava Jato, teria atuado no Departamento de Operações Estruturadas da empreiteira, que foi identificada pelos delatores e investigadores como Departamento de Propina. Em junho de 2016, Tacla contrata o advogado Marlos Arnes e vai aos Estados Unidos prestar depoimento a autoridades americanas como um colaborador contra a empresa Petrobras. Em novembro do mesmo ano, ou seja, alguns meses depois, aqui no Brasil, é deflagrada a Operação Dragão, um braço auxiliar da Lava Jato que tem como principal alvo Tacla Duran. Segundo a Força Tarefa, Tacla foi apontado como coordenador das propinas em cartel. A função dele seria produzir dinheiro em espécie para pagamento de propina a agentes públicos. Tacla, no entanto, não é encontrado no Brasil porque estaria justamente colaborando com a Justiça dos Estados Unidos. Seu nome passa então para a lista de fugitivos da Interpol, a pedido do próprio Sérgio Moro. Mas as autoridades dos Estados Unidos se recusaram a cumprir o mandado de prisão em cumprimento ao acordo que Tacla tinha feito com a Justiça. Prova disso é que o advogado viajou livremente de Miami para Madrid com o seu passaporte espanhol de dupla cidadania, sem ser incomodado pela polícia da fronteira. Foi só na capital da Espanha que Tacla Duran foi preso no final de 2016. E depois de passar 72 dias na prisão, acusado de suborno e lavagem de dinheiro, foi solto para responder em liberdade por falta de provas no período. Mas Duran, numa jogada capciosa, passa a colaborar com o delator também na Justiça Espanhola, país vizinho onde a Odebrecht e ele próprio tinham contas e problemas. Para o processo ocorrer de acordo com as leis espanholas, o Brasil precisaria enviar as provas contra Tacla Duran. Por decisão de Sérgio Moro, porém, o Brasil não enviou nada para a Espanha e desistiu de ouvir o advogado no Brasil. Em junho de 2017, a Justiça Espanhola passou a negar a extradição de Rodrigo, que decidiu dar entrevistas públicas, uma espécie de delação pública via mídia.
E apesar de não sabermos a sua veracidade, em entrevista ao jornal El País espanhol, Tacla Duran afirma que a Odebrecht ofereceu a ele 15 anos de salários pagos num acordo firmado entre a empresa e a Lava Jato, e que por isso passou a manter conversas com o Departamento de Justiça em Washington, o que seria proibido de acordo com a legislação brasileira. Em agosto, em matéria na Folha de São Paulo, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, Tacla Duran vaza o suposto livro que estaria escrevendo. Lo que yo sé sobre Odebrecht e Operação Lava Jato foi disponibilizado. Isso foi o suficiente para que a imprensa toda repercutisse a matéria e Duran acabasse convocado para depor na CPI do Congresso. E foi ali que as primeiras bombas mais sérias apareceram. Segundo o ex-advogado da Odebrecht, o advogado Carlos Zuccolotto de Curitiba teria oferecido abrandamento de pena para Tacla Duran e diminuição da multa em troca de uma propina de 5 milhões. Segundo Tacla, a relação profissional com Zuccolotto vem de muito antes de qualquer investigação, e esta proteção estaria relacionada a uma promessa de melhoria de acordo de delação premiada junto aos procuradores liderados por Deltan Dallagnol. Como prova, Rodrigo apresenta mensagens de um aplicativo de celular, que teriam sido periciadas e comprovadas as suas veracidades. Ali, Zuccolotto aparece dizendo que poderia interferir na negociação com um misterioso DD, que você deve imaginar quem é. Em agosto, em decisão nada comum, a defesa de Tacla Duran conseguiu retirar o seu nome da lista de procurados da Interpol, que entendeu que o juiz Sérgio Moro não era mais imparcial para julgar Rodrigo, uma vez que Moro já tinha dado declarações públicas sobre o réu, chamando-o publicamente de mentiroso. Em relação a esse indivíduo que o senhor mencionou, o tal do Tacla Duran, essa é uma história requentada. Essa pessoa é um lavador profissional de dinheiro que está foragido do país, saiu do país para escapar do processo. Basicamente isso, não tem nada em relação a essa pessoa, salvo fantasias de um criminoso querendo atacar os juízes, os investigadores. Já com Sérgio Moro ministro, outro ponto desses estranhos nós foi revelado pelo jornalista Jamil Chad em reportagem publicada pelo UOL. O jornalista, que mora em Genebra, na Suíça, teve acesso a um documento enviado por advogados de Tacla Duran no Ministério Público da Suíça, que investigava uma transferência suspeita de $612 mil realizados pelo advogado. Segundo a defesa, esse dinheiro tinha um destinatário, o advogado Marlos Arnes, e faria parte de um acordo de $15 milhões para salvar o patrimônio pessoal do advogado. A divisão previa 5 milhões devolvidos ao próprio Tacla, 5 milhões repassados à Lava Jato de maneira oficial, como um acordo de recuperação da corrupção, e 5 milhões por fora aos advogados. Marlos Arnes, o substituto de Cata Preta, advogado de Cunha, junto de Carlos Zuccolotto. Estranho. Em 2020, o atual PGR, Augusto Aras, assinou um acordo de delação com a defesa de Tacla Duran. Se Tacla fala sério? Não sei. É difícil dizer com as provas que temos, mas o fato de se autoincriminar para provar um ponto talvez pese ao seu favor, mas não quer dizer prova cabal de nada. Pode ser tudo uma mentira e uma baita sacanagem? Vamos assumir que sim. Então, isso tem que ser investigado, descoberto e Tacla punido. Mas olha só que interessante, quando a Lava Jato se defende, ela diz que Tacla Duran é um criminoso, um doleiro e que por isso não merece ser ouvido. Mas espera aí, não é esse o princípio da delação premiada? Ouvir criminosos dispostos a colaborar? Se Tacla Duran é um criminoso, por que Paulo Roberto Costa foi ouvido? Por que os 3% foram aceitos? O que define qual criminoso merece ser ouvido e qual não? De onde vem a base moral de qual acordo vale e qual não vale na Lava Jato? Dos próprios procuradores? Do juiz? Dos Estados Unidos? Em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo. Agora, fica a pergunta, como é que alguém afamado por estar colocando o Brasil a limpo se recusou a ouvir o ex-advogado da grande empresa Odebrecht e analisar as provas que ele queria apresentar à justiça? Não faz sentido. É estranho e não congruente com o Moro herói da moral e dos bons costumes, como foi apresentado à população. Se tudo não passaria de uma armação, porque o maior interessado em esclarecer tudo isso e garantir a sua credibilidade continua ignorando o caso. E talvez você esteja se perguntando, ok, então quem é esse tal Carlos Zuccolotto e qual a sua ligação nisso tudo?
Carlos Zuccolotto é advogado em Curitiba e ficou conhecido na mídia por ser amigo de Moro. Isso porque foi padrinho de casamento de Moro e tem ligações de trabalho estreitas com Rosângela, a esposa do ex-ministro e ex-juiz. Eu acho que é o único amigo do Moro, né? Quando você olha as fotos do Moro, o único momento que ele está relaxado é quando está com o Carlos Zuccolotto ou com a mãe do Carlos Zuccolotto, né? O Moro é um sujeito muito fechado, muito travado, que quando você vê as fotos dele, o único momento que ele se mostra relaxado é quando está ao lado do Zuccolotto, da mãe do Zuccolotto. Então, o Moro é um tipo psicológico, é que precisa ser melhor analisado depois, né? E ele, o lado pragmático da família é a esposa. Ele era um cara inibido, tímido, obcecado no trabalho, e a esposa que fazia toda a parte de negócios. Zuccolotto e Rosângela já foram ex-sócios no escritório, aberto para gerir eventos, palestras e aparições do ex-juiz Estrela. Localizado em Curitiba, na rua Nilo Peçanha 897, ali funcionariam 3 empresas: a HZM2 Cursos e Palestras, a Zuccolotto Sociedade de Advogados e o escritório de advocacia Vicente e Paula Santos Advogados Associados. Moro confirma que sua esposa participou de um escritório com o amigo Zuccolotto, mas, segundo ele, abre aspas, sem comunhão de trabalho ou de honorários. Mas o buraco não para por aí. Zuccolotto acabou também renunciando ao mandato para representar o procurador Carlos Fernandes dos Santos Lima, um dos mais famosos da Operação Lava Jato. Diz Carlos Fernando que Zuccolotto não tem relação consigo e que, na verdade, Vicente Paula Santos é que é seu advogado. Agora me responda, uma cidade do tamanho de Curitiba só tem um endereço de advocacia? O melhor amigo de Moro, seu padrinho de casamento e sócio de sua mulher, é representante do número 2 da Força Tarefa? Acontece. Olha só, não há nenhum crime nisso, é verdade, mas é no mínimo uma situação com cheiro de jeitinho brasileiro, não é mesmo? Já Marlos Arnes de Oliveira, o outro acusado por Tacla Duran, vem de uma família tradicional de figuras públicas. É sobrinho neto do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e sobrinho do ex-vice-governador paranaense, Flávio Arnes. Segundo a Folha, Arnes era um crítico ferrenho da delação premiada. Depois, passou a ser classificado como especialista em delações e pegou casos de grande porte no país. Por um tempo, seu escritório passou a convidar empresas e pessoas com risco de prisão para preparar delações antes mesmo de qualquer denúncia, o que era classificado como trabalho preventivo, segundo o jornal É o País. A ideia era beneficiar aqueles que cometeram crimes e querem se precaver e receber orientações sobre o posicionamento perante a justiça. Começa a perceber a criação de uma espécie de indústria da delação? Parece um excelente negócio, não? Você tem um conjunto muito grande de suspeitas aí que, por conta aí dessa maneira como se desenhou a indústria da delação. Aí entramos em mais uma família político-histórica do Paraná, do poder, que é ligada também à Igreja Católica. Também houve quadros do alto clero até progressistas durante a ditadura, o Dom Evaristo Arnes, mas é uma grande família política aqui de Santa Catarina, do Paraná, família Arnes. E aí o senador Flávio Arnes, também, que já foi um homem que atravessou vários partidos políticos, e Marlos de Oliveira Arnes, que também é um advogado, sobrinho do senador Arnes, que também tem um papel importantíssimo. Marlos também é filho de um membro do Ministério Público. Antes de alçar a este patamar, porém, Marlos já gerava polêmica em seus trabalhos. Ainda em 2012, tanto muito tempo antes da Lava Jato, trabalhou na Copel, a Companhia de Energia do Estado, e pouco tempo depois, na Sanepar, a Companhia de Saneamento do Estado. Em 2015, notícias públicas mostram que Marlos Arnes trabalhou no setor público quando seu tio Flávio, que era um dos grandes entusiastas sérios da APAI, o indicou como advogado da instituição. Nas APAIs, Marlos trabalhou no setor jurídico da federação. E sabe quem foi a procuradora e diretora jurídica da APAI no Paraná nesse período? Rosângela Wolff Moro. O vínculo não termina por aí. Segundo o jornalista Luiz Nassif, o irmão de Marlos, Henrique Arnes, é dono de um curso renomado e respeitado de especialidade em Direito no Estado, o curso Luiz Carlos, criado pelo pai em 1983.
Em outubro de 17, o curso Luiz Carlos lançou um módulo de Direito Penal Econômico com professores convidados. De um lado, Sérgio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, Igor de Paula, delegado federal e coordenador da operação, Diogo Castor Matos, procurador-geral da República, e de outro, vários advogados das empreiteiras, e entre eles, Marlos Arnes. Mais uma vez, isso é um crime? Não, em absoluto. Mas não incomoda ver na prática que advogados, juízes e procuradores fazem todos parte de uma mesma bolha, de uma mesma panela, que tem um curso com acusação, defesa e juiz, todos conversando e dialogando entre si? Pode não ser nada, mas não parece inevitável que um confronto de interesses ocorra, hora ou outra? Do ponto de vista ético e moral, já deveria haver um impedimento o fato de um advogado ser irmão ou também, caso ser a esposa, de um membro do sistema judicial. Em outros estados, isso não aconteceria. Como se houvesse um interesse de classe ou um teatro de judiciário que se protege e se blinda dessas informações. Para compreender essa rede de interesses confusas por trás da Lava Jato, é preciso aprofundar um pouco mais nessa identidade que constitui o Judiciário do Paraná, olhando para o perfil desses agentes públicos e advogados e como seus trabalhos se entrelaçam. Para isso, o artigo A Guerra de Todos contra Todos e a Lava Jato, de organização do professor Dr. Eduardo Costa Pinto, do Instituto de Economia da UFRJ e professores convidados, aponta o seguinte: os membros da Lava Jato, sejam eles juízes, procuradores e delegados federais, são funcionários públicos e, por isso, têm como dever o combate à corrupção quando esta é descoberta por meio do devido processo legal. Ok, mas como todas as pessoas, essas também são influenciadas por ideologia, interesses e identidades próprias de classes. Essa classe, média, alta e alta brasileira, que ganha entre 30 e 37 salários mínimos, justifica-se por um certo messianismo de salvação, ou seja, como se recebessem recompensas grandes do trabalho de heróis do país, como se fossem uma elite moral e intelectual isenta de interesses particulares e aptos a salvar a nossa nação. Por isso, aponta o artigo que o MPF tem apresentado um perfil cada vez mais elitizado, voltado para um discurso cada vez mais punitivista, moralista, de combate à criminalidade, mas deixando de lado a defesa dos direitos e da justiça social da população, que também é uma das funções do Ministério Público Federal. Esse ufanismo messiânico de salvar a pátria não é novo no nosso Brasil e já foi muito marcante lá na década de 20 do século passado. No tenentismo, imperava o mesmo discurso de combater a corrupção e atacar a forma realmente ruim da política da República Velha. O movimento tenentista apresentava um projeto claro de tomada para o poder. Já o lavajatismo vai se tornando cada dia mais um movimento paralelo que ainda não aponta para um projeto político escancarado ou de corporativismo jurídico curitibano. Outro ponto interessante do caráter sociológico da Lava Jato Curitiba vem de uma entrevista da jornalista Amanda Aldi na agência pública com o cientista político Ricardo Costa de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. Ricardo estuda e pesquisa a ideia de República do Nepotismo em Curitiba. Essa tese tem origem no estudo dos familiares dos personagens centrais da Lava Jato. E bem, você já deve ter percebido que eu também conversei com o professor Ricardo sobre esse assunto poderoso. E adivinha? O que foi encontrado é que todos os membros principais da operação pertencem direta ou indiretamente às famílias historicamente poderosas do Paraná e da região sul, e parecem ter herdado uma mesma visão de mundo e uma crença ideológica que o combate à corrupção e não a mudança das estruturas que levam à corrupção é que vai salvar a nossa nação. O juiz Sérgio Moro, ele vem de uma família da imigração italiana para o Paraná. Ele é filho de um professor universitário que também já tinha um perfil conservador. E o dado também, quando a gente vê a rede familiar da família Moro, eles também têm um desembargador no Paraná, que era primo do pai do juiz Sérgio Moro, o desembargador Hildebrando
Moro, que também é nome de fórum, qualquer advogado, qualquer operador do direito sabe a diferença que faz num tribunal de justiça quando o advogado ou escritório de advocacia, quase todos os escritórios de advocacia são familiares, tem algum parente desembargador. Isso mostra, então, que é uma família que nós devemos traçar a biografia desde os primeiros estágios do juiz Moro em Maringá, depois em Curitiba, as conexões também dentro do Poder Judiciário. E o que também é muito importante nas pesquisas é o casamento. Casamento do Sérgio Moro com a Rosângela Wolff Quadros é um casamento com uma das oligarquias mais antigas e tradicionais no Paraná, que é esta grande genealogia Maceiras, e é uma família também, a Macedo, que em muitas conjunturas dominou a prefeitura de Curitiba, como continua dominando com o prefeito Rafael Greca de Macedo. É uma família que já teve muitos desembargadores, presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná. Uma família, mas também este outro importante ator do Ministério Público, o Deltan Dallagnol, que também é um jovem, não é? Que é filho de outro membro do Ministério Público, como a gente pode observar, não é? O pai do Deltan Dallagnol era, não é, também o Agenor Dallagnol, que inclusive era o advogado pessoal dele quando fez o concurso, e havia a restrição de que deveria haver alguns anos de experiência, mas devido a essa conexão jurídica, ele conseguiu superar o problema. O pai dele, um advogado que era o procurador Agenor Dallagnol. Então é também a judiciário no Paraná e no Brasil. A justiça ela é feita por unidades político-familiares, uma vez que cada magistrado, muitas vezes ele vem de famílias que já estão no Poder Judiciário, no Ministério Público, há várias gerações em alguns casos, e também uma rede de cumplicidades, sociabilidades e interesses em comum. Deste modo, é como se houvesse um autoritarismo inconsciente no coletivo do lavajatismo, onde certos valores culturais guiam a moral do grupo. É um ofício hereditário, de manutenção da hierarquia. Por isso, defendem-se uns aos outros. Juiz que defende procurador, que defende seus pares e assim por diante. Desde o início, todas as vezes que a Operação Lava Jato é colocada em dúvida ou questionada sobre seus escândalos e problemas, sempre se defende atacando a veracidade dos materiais vazados como escândalos jornalísticos de valor menor. Mas, e se a acusação passasse a vir não do jornalismo investigativo, mas produto de investigação da Polícia Federal e da própria Lava Jato do Rio de Janeiro? O Ministério Público pediu investigação em Brasília contra um dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. O Ministério Público Federal abriu investigação criminal contra o procurador da Lava Jato, Januário Paludo. A palavra pode soar meio forte, mas havia um pacto de corrupção entre os procuradores, o Moro e os principais advogados de delação. O mais provável é que a corrupção se dava o seguinte: você me entrega o que eu quero. E o que eu quero? O que é entregar o que eu quero? Eu digo, você diz para o seu cliente aí o que ele tem que dizer, nem que ele não tenha prova. Manda o que ele tem que dizer. Isso é uma forma de corrupção, porque os procuradores e o Moro tinham ganhos com isso. O Procurador Regional da República, Januário Paludo, é membro do Ministério Público Federal desde 1992 e, por isso, é uma referência para os membros da Força Tarefa. O procurador é tido como conselheiro informal de Deltan Dallagnol e mantém uma relação de amizade com o Moro desde os tempos da Operação Banestado, onde trabalharam juntos. Apesar da experiência, porém, Paludo também não é nenhum santo na terra e já esteve envolvido em polêmicas de conduta diversas vezes. Em 2015, o procurador foi acusado de colocar escutas ilegais dentro de celas de presos temporários para obter informações particulares, apesar da denúncia ter sido rechaçada e ignorada à época. 5 anos depois,
ela foi admitida em relatório produzido por um perito da Polícia Federal em 2019. Agora, porém, a conversa é outra e mais séria. O considerado doleiro dos doleiros, Daryl Messer, teve seu celular interceptado por investigações da polícia e em mensagens trocadas com a sua namorada em agosto de 2018, contava que seu comparsa teria tido uma reunião com o procurador Januário Paludo, que seria, abre aspas, destinatário de pelo menos parte da propina paga pelos meninos todo mês. A nossa primeira ideia é pensar que o doleiro plantou essa prova, mas é difícil afirmar isso, sendo que Messer nem sabia que era investigado. Junto a isso, Vinícius Claré, o Juca Bala, e Cláudio Souza, o Tony, outros doleiros menores, funcionários de Messer, disseram em depoimento à polícia do Rio de Janeiro que pagaram propinas de $50 mil por mês por cerca de 8 anos, sob a promessa de que seriam avisados com antecedência sobre a deflagração de operações da polícia e assim teriam tempo de esconder provas e dinheiro. Essa ação seria intermediada pelo advogado Antônio Figueiredo Bastos. Lembra dele? Entre seus clientes, além do próprio Daryl Messer, nomes como os do doleiro Alberto Youssef, o lobista Júlio Camargo, o diretor Renato Duque já foram clientes de Antônio Figueiredo Bastos, e que agora é acusado de agir numa brecha e num erro da Lava Jato, em parceria com procuradores de Curitiba. Complexo, não é? Mas piora. O Ministério Público diz ainda que Figueiredo e seu sócio evadiram $3,5 milhões ilegalmente para o exterior e agora investiga se o escritório de Bastos funcionaria como canal para repassar as propinas a investigadores da própria Lava Jato. E o que Bastos tem a ver com Januário Paludo? Porque esse não é o único caso que Paludo surge ao lado de Messer. Em fevereiro desse ano agora, o UOL revelou que o procurador Januário Paludo testemunhou a favor do doleiro Daryl Messer em 2011, no curso de uma ação que tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro. O processo contra Messer tem relação com o caso do Banestado. Paludo foi chamado para prestar depoimento no caso. Ele aceitou e inocentou Messer em juízo, dizendo que quando o investigou entre 2003 e 2005, não havia nenhum indício de crime da família Messer. O que é interessante, porém, é que Paludo não disse no depoimento que em 2005 ele e seus colegas procuradores pediram na justiça a prisão preventiva de Daryl Messer. E adivinha quem solicitou o depoimento de Januário na época? Antônio Figueiredo Bastos. E sim, por exemplo, há delações contra procuradores federais que são varridas para debaixo do tapete, ou até hoje não tiveram um efeito como tem delações contra grandes líderes políticos. Essa seletividade da delação, ela já é corrigida e ela já está corrigida no plano teórico, no plano acadêmico. Só que no ponto prático, quando da aplicação da lei, ela é mal aplicada. E esse problema é um problema sistêmico. Então, nós temos um problema muito sério e muito grave, que é o insider do advogado do colaborador. Ele sabe que o cliente irá fazer a delação premiada do Zezinho. Ele fala com o advogado parceiro de escritório, não necessariamente do mesmo escritório, e o advogado parceiro procura o Zezinho. Nós estamos tratando isso como uma grande piada de dias contados, porque a casa vai cair, na boa expressão popular. E o mais engraçado, todos sabem que isso está acontecendo. Aos advogados é proibido falar sobre isso. Agora, os procuradores da República não sabiam que isso acontecia? O advogado X vai com um cliente que delata. Depois ele vai com o delatado. E a Procuradoria da República silencia e o senhor superministro da Justiça silencia? Estranha história, não? Esse caso é tão delicado que pela primeira vez um procurador da Lava Jato está sendo investigado criminalmente. Segundo o jornal Valor, Januário é alvo de investigação penal do Superior Tribunal de Justiça. E quem é que foi o juiz da Banestado mesmo? Sérgio Moro? E essa foi uma operação centrada em quem mesmo? Alberto Youssef. Mas nós vamos falar disso ainda mais pra frente, porque o fato é que o procurador defende-se processando o jornal Valor.
e exigindo que apaguem a notícia sobre suas investigações até que a sentença final seja divulgada. A Lava Jato, enquanto instituição, também desmente tudo e diz que as acusações contra Januário vêm de depoimentos de doleiros e que não tem valor ouvir criminosos. Começa a perceber o problema? O Instituto da Delação trava o processo todo. Qual criminoso merece ser ouvido? Qual criminoso será chamado de criminoso? Só aquele que interessa a narrativa? De um lado, os delatores ganham poder com as suas acusações, podendo inclusive fazer acusações falsas, como essa, não sabemos. É como se o criminoso passasse a ter controle do processo. Do outro lado, o Ministério Público e a Polícia Federal fecham um acordo a qualquer tempo, de qualquer maneira, e podem também definir narrativa usando o delator apenas como instrumento para comprovar convicção de fatos, quando os interessa. Toda vez que um membro da Lava Jato é colocado em suspeita, a defesa é a mesma, dizer que o acusador é um criminoso, como se os críticos da operação fossem defensores de bandido. A pergunta agora é: quem julga os julgadores? Ele já praticava isso antes da Lava Jato. Deixa o cara preso lá 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ameaça a família dele, ameaça prender a mulher, ameaça prender filhos, até que ele abre o bico. A Petrobras erra, Paulo Roberto erra, os delatores erram, só a força-tarefa que não tem erros está acima de tudo e de todos? Será então que este é o modus operandi contra a corrupção do grupo autoproclamado Filhos de Januário e que foi descoberto durante a Vaza Jato? Sou editor executivo jornalista, editor executivo do jornal digital ou site, ou como vocês queiram chamar, chamado Intercept, que publicou, a partir de junho de 2019, as conversas conhecidas como Vaza Jato, né? E eu acabei sendo, enfim, coordenador dessa, como editor executivo da redação, né? Acabei também sendo um dos líderes dessa cobertura e um dos repórteres, editores também. O maior abalo da credibilidade da Lava Jato, porém, só ganhou os holofotes no ano de 2019, depois que o site The Intercept Brasil revelou uma série de diálogos de bastidores da operação que alterou a percepção pública da sociedade sobre a Lava Jato. Era o início da série de reportagens conhecidas como Vaza Jato. Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. As falas atribuídas a eles foram apresentadas pelo site Intercept. After the Intercept revealed that the judge who helped jail former Brazilian president. The Intercept revelou documentos que comprueban papel político de Lava Jato. O The Intercept Brasil afirma que reproduziu as falas de forma literal, sem correções gramaticais. Reportagens publicadas no Intercept Brasil reproduzem dezenas de mensagens trocadas entre Sérgio Moro e a equipa de 13 procuradores. Nas conversas principais via Telegram, Sérgio Moro, o juiz, Deltan Dallagnol, o procurador, e diversos outros agentes públicos da Força Tarefa conversavam abertamente sobre estratégias, e o trabalho conjunto entre juiz, procuradores e investigadores vai ficando claro. A Vaza Jato mereceria um documentário à parte, devido à quantidade de escândalos que revelou de uma só vez. Foram 108 reportagens até hoje. Mas em resumo, o que era desconfiança virou verdade. Sérgio Moro participava de pelo menos 4 grupos no Telegram, onde comentava notícias públicas com os procuradores, trocava ordens e estratégias com Dallagnol e aconselhava quando efetuar prisões ou novas operações para alimentar o sentimento lavajatista através da mídia. E o nome do grupo onde tudo isso ocorria? Filhos de Januário. Se você não entende a gravidade disso, é como se uma partida de futebol tivesse o árbitro conversando com o técnico de um dos times sobre estratégias do jogo e quais as melhores maneiras para cometer faltas combinadas. Tudo isso avisando o narrador da partida. Se você fosse acusado de um crime, gostaria de saber que o juiz, o acusador e os jornais da cidade são amigos e donos de um mesmo teatro? Vamos colocar uma coisa muito clara, né? Que se ouve muito por aí, que é a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu falo assim, ó, a culpa é toda no Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Né? Quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia. Né? O juiz ele é reativo. Tem gente que fala
O juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas, tá? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador, né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. Basicamente fez o que todo jornalista faria, assim, primeiro identificar se ele é autêntico, né? A nossa grande dúvida era essa, assim. E aí, enfim, a gente fez vários procedimentos para identificar a autenticidade, né? A gente até publicou já sobre isso algumas coisas, mas basicamente você identifica metadados dos materiais, né? Para ver o que tem ali que possa te dar indício de autenticidade. E procuramos nossos próprios nomes no arquivo, uma coisa que a gente fez também, né? Então encontramos eventualmente conversas que nos citavam, ou eventualmente conversas de repórteres com procuradores, né, que eram privadas, e aí a gente acabou comparando isso com as conversas que estavam nos celulares dos jornalistas que a gente acessou, e eram idênticas, né, então você vai fazendo uma série de procedimentos, né, consulta fontes externas, consulta o que estava acontecendo na operação naquele momento e tal, para identificar a autenticidade. Feito isso, a gente começou a pesquisar, basicamente isso, pesquisar. Depois que o Intercept divulgou suas primeiras matérias, outros jornalistas e grandes veículos da mídia também tiveram acesso ao banco de dados de mensagens e, após atestarem a veracidade, passaram a produzir matérias sobre o caso Vaza Jato. Entre eles, Folha de São Paulo, El País, Band News FM, o BuzzFeed News, a Agência Pública, o UOL e até a Veja. Eu fiquei realmente muito triste quando eu fui, se as mensagens foram verdadeiras, registros, com tudo aquilo, porque realmente o juiz Sérgio Moro violou o Código de Processo Penal, o artigo 254, inciso 4, a conversa entre as partes ela se dá no interior do processo, de forma pública, transparente, né? Não pode orientar investigações, não pode produzir provas, juiz não faz isso, não pode, né? Então aqueles contatos foram absolutamente indevidos. Se isso ocorreu, aí não dá. E vai ocorrer homeopaticamente até o dia 19, até o dia do julgamento. Vão ter várias que vão aparecendo. Agora, se isso ocorreu, não pode, é indevido, não pode. Não pode trabalhar em dobradinha, né, vamos chamar assim de uma forma mais vulgar, o juiz com o Ministério Público. O juiz tem a imparcialidade, tem quem acusa e quem defende. Ele não pode estar com nenhuma das duas partes num sistema democrático. Foi lembrada a Magna Carta de 1215. A nossa Constituição é muito clara. O Código do Processo Penal, idem. Então é preocupante que isso tenha ocorrido. Em sua defesa, o agora ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro sempre adota uma posição ambígua. Às vezes, diz não reconhecer as mensagens. Às vezes, afirma que elas não têm nada demais, ou que as conversas com os procuradores foram, abre aspas, um mero descuido. Nas conversas, descobrimos também alguns grupos com integrantes da Lava Jato criticando o juiz Moro por decidir integrar o governo Bolsonaro e demonstrando preocupação com os impactos dessa aproximação entre os dois. Em um dos grupos, a procuradora da República, Janice Ascari, escreveu, segundo o Intercept, que Moro se perdeu na vaidade, o que era uma pena, segundo ela. Já a procuradora Isabel Groba, da Força Tarefa em Curitiba, escreveu que seria, abre aspas, o fim Moro se encontrar com Bolsonaro e na próxima semana interrogar Lula. Já a procuradora Laura Tesler enviou, abre aspas, pelo amor de Deus, alguém fala pro Moro não ir encontrar o Bolsonaro. Em resposta, o procurador João Carlos de Carvalho enviou, abre aspas, ele se perdeu e pode levar toda a Lava Jato junto. O midiático é aquela coisa, cara, quando você não tem como atacar a mensagem, você ataca o mensageiro. Isso é mais velho que andar para frente, né? E não foi diferente do que a Lava Jato fez, né? O curioso é que nos primeiros dias eles estavam tão baratinados, porque nunca tinham sido atacados desse jeito, ou se sentiram atacados, né? Que eles confirmaram as conversas, na verdade, né? É só pegar as primeiras declarações do Moro e a própria primeira nota do MPF. Lê a primeira nota lá, você vai ver. Eles não botam em dúvida as conversas. Eles falam, inclusive, os celulares foram invadidos e tal, então eles confirmam. Se a tese é essa, de que os celulares foram invadidos e tal, não sei o quê,
Então eles confirmam, e o próprio Moro no começo falou, não vejo nada demais nos diálogos. Bom, quem não vê nada demais, então tá dizendo que fez, né? Ué. Liso como as plumas de um marreco, o ex-ministro consegue gerar mais atenção para a provável fonte do vazamento, os tais hackers de Araraquara, do que para o problema das mensagens em si, ardiloso. E o pior é saber que funciona. Manifestantes foram às ruas ontem, domingo, em atos de apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Operação Lava Jato e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As manifestações foram convocadas depois que o site da Intercept Brasil divulgou supostas mensagens trocadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O grupo quer mostrar que permanece apoiando o ex-juiz. Isso da Intercept não interferiu em nada. Nós acreditamos no Sérgio Moro. Cara, imagina se alguém publica um monte de diálogo, se alguém publica 100 matérias, 100 reportagens sobre você, com um monte de diálogos seus com outras pessoas, e em nenhum momento você aponta um diálogo que é falso. Nenhum momento eles fizeram isso. Nenhum momento. Essa frase aqui eu nunca disse. Isso aqui é falso. Zero. Entendeu? Então, né? Mais do que óbvio que não tinha como eles atacarem o conteúdo. Então eles começaram a atacar o mensageiro, né? Contando com um momento polarizado do país, que as pessoas iam olhar pra gente e automaticamente iam falar, esses aí são comunistas, Jorge Soros, não sei o quê, e se agarraram nessa gente que na verdade é o público da Lava Jato. O público da Lava Jato é o reaça. A Vaza Jato só mostrou isso de maneira mais clara. Mas o público da Lava Jato não é o brasileiro. O público da Lava Jato é o reaça. É o cara que votou no Bolsonaro. Então eles correram para esse canto, que é o canto onde eles tinham para correr, né? E claro, aí, de novo, com uma ajuda consciente ou inconsciente de vários veículos e colegas de imprensa, que passaram o tempo todo discutindo a fonte. Eu nunca vi no Brasil discutir tanto a fonte de alguém. Nunca vi. Quando caiu lá o grampo lá do Joesley, quem que estavam falando de quem? Estavam falando do Temer. Estavam falando do Temer, do Joesley. Quando caiu lá o grampo do Jucá, ninguém ficou falando a fonte do Quem que foi a fonte que gravou o Jucá? Não, ficou falando do Jucá, do acordão com o STF, com tudo. O foco era o Jucá, né? Cara, de uma hora para outra, todo mundo no Brasil começou a discutir jornalismo. Achei curioso isso, né? Não. Apesar de ter manchado bastante a credibilidade da Lava Jato, a Vaza Jato não foi o bastante para afindar com a credibilidade de Sérgio Moro. Segundo uma pesquisa da XP, realizada entre 9 e 11 de outubro de 2019, portanto poucos meses depois das reportagens, a maioria da população no período, 77%, diz ter tomado conhecimento do episódio. No entanto, 44% das pessoas ainda acham que a Lava Jato não cometeu nenhum excesso até aqui. Outros 14% viram excessos, mas acham que vale a pena. Apenas 30% das pessoas no período avaliam que os excessos eram sérios e que as decisões precisavam ser revistas. Isso evidencia a ideia de que a Lava Jato é um lavajatismo e vem se constituindo como uma ideologia, um partido ou um poder à parte. Sérgio Moro ainda mantém popularidade e parece se projetar para 2022. Com um discurso de campanha previsível, o lavajatismo apostou em Bolsonaro, mas se decepcionou. Para continuar combatendo, entre aspas, a corrupção, vote em Moro para salvar a nação. Claro, ainda é cedo para afirmar com toda certeza que Moro será candidato em 2022, mas todos os sinais estão aí e o modo como o ex-ministro, ex-juiz vem agindo não dá muito espaços para pensar outras coisas. Ele nega, mas acho que a essa altura do campeonato, não sei se a palavra de Moro ainda tem muito valor. Ninguém que chega em ano eleitoral que tem 15, 20% de chance não vai, né? Tem que ver como ele vai chegar até lá. Até porque, além dele, Deltan Dallagnol parece se colocar cada vez mais em posição de político e não de procurador. Na Vaza Jato, descobrimos quais são as verdadeiras intenções de Deltan Dallagnol. Como muitos de nós, Deltan mantinha um grupo de conversas no WhatsApp consigo mesmo e mandava mensagens de apoio para si próprio. Numa das digressões, Deltan aposta numa vaga no Senado, pois seria, segundo ele, facilmente eleito. Diz Deltan: tenho apenas 37 anos. A terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado.
Apesar de 2022 ter renovação de uma vaga e ela ser de Álvaro Dias, se for para ser, será. Escreveu ele em 29 de janeiro de 2018, numa longa mensagem enviada para ele mesmo. Moro, Dallagnol e muitos procuradores gostaram do jogo do poder, e quando falamos em dinheiro, na cifra dos milhões, todo ser humano pode se perder e não querer mais largar o osso. Deixo claro que isso aqui são apenas suspeitas, levantamentos e teorias, mas, assumindo que um partido lava-jato viesse a existir, de onde tirar o dinheiro? De onde tirar o financiamento para esse projeto acontecer? O Ministério Público, a Lava Jato, fez uma coisa absolutamente indecente, absolutamente inacreditável. O Dallagnol decidiu, junto com a turminha da Lava Jato, criar uma fundação de direito privado, portanto, uma entidade privada, para gerir esse dinheiro. Dinheiro da Petrobras, 1,250 bilhões. Esse dinheiro vai constituir uma fundação de direito privado que vai gerir a grana. Lógico, sob a supervisão e o comando daquilo que está lá no contrato, que ele chama Ministério Público no Paraná e Ministério Público do Paraná. Isto é, o Ministério Público Federal, a seção do Paraná, e o Ministério Público Estadual do Paraná. Sendo que esses entes não existem, existe Ministério Público. Conforme fui tecendo minhas pesquisas para esta minissérie, mais eu percebia que tudo anunciado pela Força Tarefa de Curitiba parece ótimo na matéria de jornal, mas olhando mais a fundo, sempre alguma ligação cheirava mal. É o caso do Fundo Lava Jato ou Fundação Lava Jato, um projeto de captação de recursos que autorizaria a criação de uma fundação privada, de direito privado, coordenada pela própria Força Tarefa de Curitiba por meio de seus procuradores, funcionários públicos. Aliás, melhor dizendo, os familiares dos procuradores, ou as mulheres e esposas em empresas paralelas. O valor arrecadado seria de cerca de 2,5 bilhões de reais e seria usado para projetos privados que tenham como objetivo combater a corrupção. E de onde viriam esses bilhões? Do acordo entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Petrobras e a intromissão do MPF, que falamos no último episódio e que foi firmado em setembro de 2018. O DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aceitou devolver ao Estado brasileiro 80% da multa aplicada à Petrobras, o que representaria 3,8 bilhões, o que ao câmbio atual dá cerca de 20 bilhões de reais. Destes, 20% ficariam nos Estados Unidos e o restante viria para o Brasil, nas mãos dos procuradores da Lava Jato. É isso mesmo, 2,5 bilhões nas mãos da Lava Jato para genericamente combater a corrupção. Pois é, este valor seria maior do que a pasta de cultura ou o orçamento do Ministério do Meio Ambiente recebe ao longo de um ano inteiro. Neste momento, você pode estar se perguntando apavorado, mas isso não tem previsão nas leis. Tem? É claro que não. E pior, não só não existe previsão na nossa Constituição, como também não segue nem o previsto no acordo original norte-americano. No documento do DOJ, os dizeres são claros quanto a Brazilian Authorities como responsáveis por gerir o dinheiro devolvido, ou seja, a União Federal, e não os procuradores de Curitiba ou a PGR em forma de uma empresa privada. Portanto, seguindo a nossa Constituição, somente as cortes superiores devem lidar com acordos internacionais e que mexem com interesses do país. Porém, o sucesso midiático da Lava Jato era tanto que eles se autoproclamaram os responsáveis para gerir tal financiamento. Uma ganância sem limites. Isso porque o mais grave eu ainda nem lhe contei. Você já parou para refletir o porquê dos Estados Unidos terem concordado em transferir ao Brasil 80% do valor do processo? Coisa de cidadão de bem? Doação sem contrapartida? Não. No mundo do capital não existe almoço grátis. Quando eu decidi esmiuçar os termos do acordo entre a Petrobras e o DOJ, aí veio o problema. No item D
do anexo C do acordo. Em troca do dinheiro devolvido, a Petrobras agora é obrigada a fornecer aos Estados Unidos, abre aspas, relatórios periódicos que incluam informações proprietárias, financeiras e sigilosas da empresa e que sejam, abre aspas novamente, completas, verdadeiras e precisas, além de atualizadas sempre que requisitadas por órgãos internacionais. E caso o acordo entre a Petrobras e os Estados Unidos não seja cumprido, 100% do valor volta ao governo norte-americano. It is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. É difícil discordar do procurador-geral do DOJ, Kenneth Blanco, e acho que sua fala vai ficando cada vez mais clara para nós. Ao que tudo indica, a Lava Jato vai se tornando um instrumento indireto para o governo e empresas dos Estados Unidos obterem informações sobre negócios da Petrobras. Soft Power. Quanto mais o Estado brasileiro descobrir corrupções, mais a Lava Jato arrecadaria dinheiro e mais os departamentos de justiça dos Estados Unidos ganhariam informações da Petrobras a serem usadas como bem entenderem. Então sim, os valores pagos pela Petrobras mostram que a vítima está pagando por ter sido vítima de um crime. É isso mesmo. A Lava Jato vai se transformando no que chamamos na filosofia de teleologia, ou seja, como o fim da operação reside em si mesmo, a empresa que foi roubada por empreiteiras, doleiros e partidos políticos é quem vai pagar para os Estados Unidos e para os seus próprios investigadores bilhões de reais por ter sido vítima do crime de corrupção. Isso faz algum sentido para o interesse nacional? Se considerarmos que a Lava Jato foi a operação que ganhou o poder que ganhou por revelar pessoas que faziam malfeitos à Petrobras, desviando dinheiro dela para os seus próprios interesses, a Fundação Lava Jato também não é exatamente a mesma coisa, com sinais opostos? Para quem o judiciário brasileiro está trabalhando? Para o Brasil? Ou para órgãos estrangeiros? Para o interesse público? Ou para empresas privadas? Voltamos para a questão inicial do nosso documentário, sobre a disputa entre interesse público, privado e político ao redor das empresas de petróleo. E nesse imbróglio todo, adivinha quem mais perdeu? No fim das contas, quem foi a maior prejudicada de tudo isso que aconteceu? A própria empresa. Sim. A própria empresa. E, por consequência, nós, brasileiros, a gente, né? Obviamente, as instituições passam a reagir diante do Fundo Lava Jato, incluindo a própria PGR, na figura da então Procuradora-Geral, Raquel Dodge, que declara publicamente que a Força Tarefa de Curitiba, abre aspas, não tinha competência para gerir o fundo fruto do acordo com os Estados Unidos. Diz respeito a um dinheiro de uma sociedade de economia mista, em que a União é a titular, e para a constituição de um fundo privado. Não interessa ao Estado, não interessa à sociedade, não interessa ao contribuinte, não interessa ao jurisdicionado. Isso acaba saindo caro em termos de administração. O reparo deve ocorrer considerados os prejudicados. E o Ministério Público não foi prejudicado. Em março de 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, argumenta que a Fundação Lava Jato não tem nenhuma base jurídica para gerir o dinheiro e determina o imediato bloqueio de todos os valores depositados pela Petrobras para a Lava Jato. Este valor ficou congelado até o mês de setembro do ano passado, quando ficou decidido que a fortuna bilionária seria usada na criação de um fundo para a preservação da Amazônia, que sofreu recordes com o aumento das queimadas, e também para a pasta de educação. Parece algo mais justo, não? Mas não para por aí. Apesar de ter recebido dinheiro em novembro de 2019, o Ministério da Educação não chegou a usar esse valor. A ideia da pasta era investir num projeto de voucher para creches, mas como já sabemos, não faltou entraves legais nos projetos apresentados pelo ex-ministro Weintraub e sua má gestão, e o MEC não conseguiu destravar o programa. Para manter o controle desse orçamento, inclusive, Weintraub chegou a demitir o presidente do fundo, Rodrigo Sérgio Dias, que era indicado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o que abriu uma crise entre o Ministério e a Câmara. E para resolver essa situação, o novo procurador da PGR, Augusto Aras, o substituto de Dodge, decidiu solicitar o valor para o combate à pandemia do coronavírus. Ainda assim,
o STF decidiu continuar investigando os possíveis erros da Fundação Lava Jato, uma vez que limites foram extrapolados, o que evidencia a concentração de poderes da instituição Lava Jato. E hoje, o próprio Deltan Dallagnol admite que a criação do fundo com dinheiro público foi um erro estratégico. 80% do dinheiro que seria pago para os Estados Unidos, manter isso no Brasil. A gente conseguiu alcançar esse resultado de manter o dinheiro no Brasil. 80% ficou no Brasil. Mas o acordo que a gente fez acabou sendo anulado pelo Supremo, e era um acordo que previa a criação de uma fundação de interesse público que ia ser gerida pela sociedade e administrar esses recursos para necessidades sociais as mais diversas. Tinha uma série de mecanismos de compliance, a gente buscou absorver as melhores práticas e experiências a partir do estudo que estava sendo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, esse acordo até hoje não foi bem compreendido e ele gerou muitas críticas. Então, olhando para trás, com um privilégio de visão retrospectiva, ainda que naquele momento aquela tenha nos parecido a melhor solução, olhando para trás não foi boa. Não foi boa, acabou sendo como uma brecha ou uma cunha para se criticar a Lava Jato, para existirem ataques à Lava Jato. Então, quando a gente analisa com visão retrospectiva, ainda que a gente tenha agido do modo mais bem intencionado, buscando o melhor resultado, pelo desenrolar dos fatos, aquela decisão pode ter sido a que não foi a melhor sob o ponto de vista de resultado. Ainda que sob o ponto de vista de intenção e de reflexão naquele momento, a gente tenha buscado fazer o melhor. Todos esses escândalos internos e internacionais geram balanços e reflexos nos mercados de ações e valores da Petrobras. A empresa chegou na casa da desvalorização de mercado de 40%, evidenciando o prejuízo após os escândalos de corrupção. No quesito do valor das ações, a queda internacional foi de aproximadamente 60% a 70%, contra a desvalorização média por volta de 35% dos seus concorrentes. Portanto, aquela liderança que atingimos nos anos iniciais do pré-sal e que vimos lá no primeiro episódio, foi perdida para os mercados estrangeiros. O prejuízo alargou o programa de demissões e desinvestimentos da empresa, tem afetado constantemente o mercado nacional. Ainda que a empresa, de fato, nunca esteve próxima ao risco de falência estatal, como foi amplamente divulgado pela grande mídia. Pelo contrário, olhando para o fluxo de caixa da Petrobras entre 2012 e 2017, a empresa teve arrecadação estável entre 25 e 27 bilhões de dólares ano. Ou seja, talvez exista por trás dos argumentos morais de combate à corrupção e privatização da Petrobras, interesses implícitos e políticos que mexem no bolso dos mercados estrangeiros e, portanto, podem atentar contra a nossa soberania nacional em favor de ganhos exorbitantes para interesses que não são exatamente do coletivo, do povo ou do nosso país. No resto do planeta, o Brasil vira notícia sucessiva: a soltura de presos da Lava Jato por erros da operação, a fragilização da nossa democracia. Tudo isso roda pelos jornais do mundo. Em 2017, por exemplo, o jornal The Guardian publicou um artigo do jornalista Jonathan Watts com a pergunta: a Lava Jato realmente valeu a pena? Para responder isso, num mundo globalizado como o nosso, onde o fluxo de capitais navega sem fronteiras e multinacionais dominam continentes, é impossível ignorar o poder dos interesses internacionais e a influência de outros países dentro da Lava Jato. O poder da influência dos escritórios de advocacia e do Departamento de Justiça norte-americano e dos órgãos como o FBI, como o papel central da geopolítica da anticorrupção e também da Lava Jato, precisa ser aprofundado se quisermos entender o todo da operação.